Olá pessoal, vamos modelar a primeira peça no SolidWorks. A peça é composta por vários elementos, como uma base, um furo, um ressalto, um rasgo e dois chanfros. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir um arquivo novo de peça. Vamos fechar esse arquivo aqui, tá? E vamos ficar com a tela como vocês têm ela aí no momento, sem nenhum arquivo aberto. Então vamos lá, a gente pode vir aqui direto em novo ou em arquivo novo, tanto faz, isso é um atalho, esse ícone, esse botão é um atalho para o menu novo, então tanto faz vir aqui ou aqui. Abrimos um arquivo de peça dando 2 cliques neste ícone, ou um clique aqui e outro em OK. Não vamos trabalhar com montagem e com desenho neste momento, então vamos modelar uma peça. E agora nós temos então na interface aqui do SolidWorks, a gente pode ver que aqui embaixo na barra de status aparece o que nós estamos fazendo, editando uma peça. Por enquanto não há nada aqui nessa região, que é a nossa área de gráficos, está em branco, sempre entendendo que a área de gráficos é como se fosse uma bancada de trabalho, onde a gente vai construir algo. E aqui nós temos a árvore de projetos. Esse painel que aparece aqui à esquerda é a árvore de projetos. Vejam que aqui na árvore a gente tem o nome do arquivo, algumas pastas que por enquanto não importam para a gente, e aí aquilo que é mais importante, o plano frontal, o plano superior, o plano direito e a origem. Sempre que a gente abre um arquivo novo de peça, a árvore vai apresentar estes elementos aqui. Aqui em cima nós temos o Command Manager, que é como se fosse um armário de ferramentas, onde se guardam as ferramentas, são comandos que a gente usa para criar a peça. Então aqui nesse nosso armário de ferramentas, a gente tem várias gavetas ou várias prateleiras, digamos assim. Aqui recursos, esboço e algumas outras que não interessam para a gente agora. Só interessam no Command Manager a aba ou guia esboço, a aba ou guia recursos. Veja que quando a gente seleciona essa aba ou guia, mudam as ferramentas que estão à nossa disposição. Então pensem sempre no SolidWorks dessa forma, Essa região aqui, a área de gráficos, como uma mesa, uma bancada de trabalho. E o Command Manager como um armário de ferramentas necessárias à construção da peça. A guia esboço são as ferramentas para o desenho em 2 dimensões. A aba recursos ou a guia recursos são as ferramentas para trabalhar em 3 dimensões. Ok? Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser mudar o nome aqui da nossa peça. Tá? Então nós vamos arquivo, salvar como, e vamos na pasta Downloads. E lembrando que se a pasta Downloads não estiver vazia, a primeira coisa, antes de começar a trabalhar no SolidWorks, é apagar tudo que está nela, pelo menos nos computadores do nosso laboratório, para que a pasta Downloads fique de uso exclusivo do estudante que está em aula no momento. Então aqui, gente, no salvar como, vocês vão salvar a peça como está escrito no roteiro. Eu não sei como é que está lá escrito no roteiro, mas aqui vamos usar o seguinte padrão. Primeira, com o P maiúsculo, para iniciar o nome do arquivo, traço baixo ou underline, o nome, então Andrei, no meu caso, se meu nome fosse Andrei José, eu escreveria assim, tá? Sem espaço e com uma letra maiúscula ali, E depois outro traço baixo e as iniciais dos demais nomes e sobrenomes, Z de Switch, C de Cavalheiro. Tá? Então, primeira, traço baixo, Andrei, traço baixo, GC. As iniciais do nome sempre em maiúsculo, como vocês escrevem, Nome próprio sempre em maiúsculo. Certo, gente? Se tiver um D de da Silva, dos Santos, de Oliveira, aí não coloca o D, tá? Bom, ficou aqui o nome.
Essa parte aqui do nome do arquivo, na verdade, não é o nome, é a extensão que se refere ao formato do arquivo. É um formato, ó, tipo de arquivo, tipo ou formato, peça do SolidWorks. Aqui a gente não mexe. Se não estiver aparecendo, é porque o computador está configurado para ocultar a extensão. Não digitem nunca o nome da extensão, tá? A extensão basta estar selecionada aqui, ó, peça do SolidWorks. Ele vai adicionar esse ponto SLDPRT, que significa Solid Part. Part é peça, peça do SolidWorks, tá? E aí a gente salva. Pode ver que quando salvou, olha lá, o nome do arquivo, né? Na árvore, ó, mudou, tá lá o símbolo de peça, né? Que é aquele símbolo amarelo. Primeira Andres EC, que é o nome do arquivo. Agora a gente vai construir a peça. Então, para construir a peça, vamos dar uma olhadinha aqui como é que ela é, tá? Então, ó, a primeira parte da peça é um prisma de base quadrada com lado 40 e comprimento 120, certo? Então é isso que nós temos que criar. Então, ó, vejam que a árvore, por enquanto, não tem nada além daquilo que é o padrão de qualquer arquivo novo. Então agora, ó, eu vou vir aqui em esboço para desenhar algo em 2 dimensões e depois transformar em 3. Se eu quero criar um prisma de base quadrada, o que eu vou esboçar, ou desenhar em 2 dimensões é um quadrado de 40 por 40, né? Que é isso que está sendo pedido, ó, um prisma de base quadrada com lado 40. Então, ó, primeiro eu tenho que definir onde eu quero fazer este desenho. Tá? Eu vou escolher aqui o plano frontal. Ó. Então eu venho aqui com o mouse em plano frontal e posso clicar com o botão da direita e clicar aqui neste símbolo, ícone de esboço. Tá? Cliquei ali, vejam que na árvore aparece, ó, o esboço. E aparece aqui na barra de status, ó, editando o esboço. E vejam que no centro da tela apareceram 2 setas vermelhas que se cruzam neste ponto aqui. Ó. Coloco o mouse em cima lá, fica laranjinha. Ó. Este ponto é a origem do esboço, que coincide com a origem do espaço tridimensional. Tá? Só que o espaço tridimensional, olha só, eu vou girar aqui, ó, o espaço tridimensional tem 3 eixos, né? X, Y e Z. Vejam que o plano frontal é um plano que está contido, né, na região do espaço dada pelos eixos X e Y. Essa seta representa o eixo X, essa representa o eixo Y. Eu vou apertar aqui, ó, Ctrl 8, para que a gente possa ficar com a vista normal, ou seja, perpendicular. Normal significa perpendicular ao plano selecionado para iniciar o esboço. Então agora eu posso fazer um retângulo, um quadrado de 40 por 40. Eu poderia fazer linha por linha, mas eu vou fazer direto aqui um retângulo de canto. Vejam, não façam, só observem, eu posso fazer ele, ó, usando o comando linha. Veja, eu estou fazendo linha por linha, aperto o ESC para sair da ferramenta e fiz um retângulo. Mas é mais prático eu usar a ferramenta de retângulo. Então o que eu vou fazer agora? Eu apertei o ESC, sempre o botão de ESC lá no teclado, lá no canto superior esquerdo do teclado, e vejam que agora eu vou clicar aqui, ó, mais ou menos nesta região aqui, acima e à esquerda das entidades geométricas que eu desenhei. Olha aqui, ó, vou clicar com o botão da esquerda, vou manter ele pressionado e vejam que cria uma espécie de janela, né, ó, um retângulo azul. Estão vendo? Eu estou indo e voltando com o botão selecionado. Quando eu faço isso, eu posso selecionar várias entidades geométricas ao mesmo tempo. Vejam, ó, selecionei todas ao mesmo tempo. E agora vou apertar o botão de delete para excluí-las. Certo? Então olha o que eu vou fazer de novo. Ó. Pego lá uma linha, clico na origem, subo o mouse sem clicar, dou outro clique, puxo o mouse para a esquerda, dou outro clique, para a direita, né? Puxo para baixo, até aparecer aquela linhazinha lá, ó. Estão vendo essa linha tracejada? Não tem nada a ver com a aresta oculta nesse caso, só está dizendo que está alinhado com a origem. Aqui onde o mouse está, ó, está alinhado com a origem.
clico, depois clico na origem de novo, ó. E aí, vejam que o mouse ainda está com o ponteiro de linha, né? Então aperto o ESC para sair da ferramenta de linha. Vejam que quando eu estou com uma ferramenta aqui, ó, do Command Manager selecionado, aqui não aparece mais a árvore no painel, ó. Aqui está aparecendo o painel de propriedades, ó. Property Manager é o gerenciador de propriedades. Propriedades de quem? Da última linha que eu desenhei. Se eu quiser ver a árvore, eu tenho que clicar aqui, ó. Mas eu não quero ver a árvore agora, tá? Deixa no Property Manager, certo? Vou dar um OK aqui, ó, ou apertar o ESC para sair do comando da ferramenta de linha. Pronto, aí voltou a aparecer a árvore, ok? Bom, mas eu quero usar a ferramenta de quadrado, né? Então eu vou excluir. Eu posso excluir a linha, ó, selecionando a linha, clicando com o botão da esquerda nela e apertando o botão de Delete. Ou clicando na linha, botão da direita e venho aqui, ó, em excluir. Ou como eu fiz antes, eu seleciono uma janela e aperto o Delete. Tá? Vamos então desenhar o quadrado usando essa ferramenta aqui, ó, retângulo de canto. Se vocês clicarem aqui, vocês vão ver que tem vários tipos de retângulo que eu posso fazer. Tá? Eu quero o retângulo de canto. Cliquei no retângulo, ó, clico na origem, sempre usem a origem como referência. Clicou na origem, abre um retângulo de tamanho qualquer, não importa o tamanho, dou um segundo clique, aperto o ESC para sair da ferramenta, e agora eu tenho que dar a medida, quer dizer, vou transformar o esboço num croquis, né? Um esboço cotado. Então eu venho aqui, ó, em dimensão inteligente, clico nesse botão, dou um clique na linha, ó, puxo para o lado, posiciono, ó, tá vendo que eu estou indo com o mouse para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Posiciono aqui a cota no centro da linha de cota, né? Dou um clique e digito o valor 40 e dou Enter. Tá? Depois eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Nunca cliquem no ponto médio, nem no início ou no final da linha, porque ele vai entender que tu quer pegar o ponto, não a linha. Olha lá, ó. Gira a rodinha do mouse para dar o zoom. Ó, coloca o mouse em cima da linha. Olha lá, ó. Colocou em cima da linha, ela ficou laranja, né? E eu não estou selecionando lá o ponto médio da linha. Pode ver que agora o ponto médio da linha está laranja, tá vendo? Tirei de cima dele, ele está só amarelinho. Significa que eu vou pegar a linha, ó. Peguei a linha, coloco, afasto um pouco a linha de cota do contorno do desenho, clico deixo ela posicionada não aqui do lado, ó, mas mais ou menos no centro, e dou um segundo clique. Vejam que o campo aqui, ó, de medida nesta janela já aparece todo com um fundo azul, né? Então não façam isso aqui, ó, não deem um clique com o mouse e depois backspace. Não precisa isso. Se o campo já está selecionado em azul, simplesmente o que vocês escreverem no teclado vai substituir. Olha lá, 40. Não precisa botar milímetros também, porque a unidade pré-selecionada já é milímetros. 40. Certo? Vejam que agora, ó, o esboço está totalmente definido. Então, aí, estando totalmente definido o esboço, eu posso vir aqui em Recursos e criar um ressalto por extrusão. O que vai acontecer? Eu vou deslocar esse quadrado no espaço ao longo do eixo Z. Olha lá, eu vou clicar aqui nesse botão. Vejam que já ficou em 3 dimensões, né? Já estamos vendo em perspectiva. Se não apareceu em perspectiva, aperta o botão de Ctrl, segura e aperta o botão de 7, Ctrl 7. Tá? Se não mudou nada, clica aqui na tela e dá o Ctrl 7. Olha lá. Ó. Se colocar Ctrl 8, volta a visão normal ao plano selecionado. Ctrl 7, visão em perspectiva isométrica. E aí, ó, a gente pode fazer a extrusão do quadrado, transformando ele num prisma de base quadrada. Mas vamos fazer isso com a medida certa. O comprimento do prisma deve ser de 120. Ó, digitei ali na caixinha 120. Aperto o F, ó, se vocês apertarem o F, enquadra e centraliza. Tá? Ó, eu apertei o F com a caixinha selecionada, né? Aí não funciona. 120, clico aqui na tela e aperto F. Olha lá, ó. Tá? E vou dar aqui o OK ou aqui, tanto faz.
Pronto, criei a base do prisma. Então vejam que foi o primeiro recurso que eu criei. Em inglês isso chama feature. Tá? F-E-A-T-U-R-E, feature. É um termo de tradução muito complexa. Para nós, em português, a SolidWorks traduziu como recurso, certo? Então vamos trabalhar com esse termo recurso, mas em inglês, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver na literatura que se usa o termo feature. Esse conceito de modelagem de features é básico, tá, para qualquer CAD tridimensional para projetos mecânicos. Tá? Então, as features de projeto, né, ou características de projeto, característica dos modelos, são justamente esses elementos que a gente está criando. Então veja que aqui na árvore de projeto eu tenho uma feature no momento, que é esse, aqui aparece assim escrito, né, ressalto extrusão, porque foi criado com o recurso ressalto base extrudado. Mas vejam que isso não é um ressalto, né, isso é a base da peça. É que esta ferramenta serve tanto para fazer a primeira feature de um modelo, que é a base sempre, quanto adicionar um ressalto. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos clicar com o botão da direita aqui nesta feature da árvore de projetos e vamos em renomear item da árvore. E vamos escrever aqui, ó, base. Feature base ou recurso base é sempre o primeiro recurso criado na modelagem de uma peça, ok? Ficou aqui base. Agora vejam o interessante, né? Como é que a gente construiu essa base da peça? A gente fez primeiro um esboço num plano, no caso o plano frontal, e depois criamos, a partir do esboço, nós deslocamos esse esboço em linha reta no espaço, segundo um eixo perpendicular ao esboço, o eixo Z, e criamos então um prisma tridimensional, um sólido geométrico, né? Por isso que é SolidWorks, né? Estou trabalhando com sólidos. Então vejam que aqui na árvore, ó, tem uma setinha ao lado da feature, estão vendo? Ela não está aparecendo para vocês porque talvez a barra de rolagem aqui embaixo, ó, esteja rolada para a esquerda, para a direita. Então, ó, clica aqui embaixo na barra de rolagem e joga ela para a direita. Aí vai aparecer essa seta. Essa seta, quando clicada, expande item da árvore. Olha lá, expandiu o item da árvore, apareceu o que está dentro desse item, que é o esboço. Olha lá o esboço, tá vendo? Se eu clico na seta, eu recolho o item da árvore. Olha lá, ó. Então, ó, expandir item da árvore, recolher. Expandir, recolher. Ok? Então, se eu quero mudar aqui depois, ó, o esboço, eu venho aqui com o botão da direita e clico em editar esboço. Ou com o item recolhido, eu clico no recurso, base, e venho com o botão da direita e clico no segundo ícone, ó, editar esboço. Tá? Mas não vamos fazer isso agora. Bom, vamos lá, vamos criar agora mais uma feature ou mais um recurso. Então, o que nós vamos criar agora? Veja, ó, já matamos essa parte aqui, né? Criamos um prisma de base quadrada. Agora vamos adicionar um ressalto de largura 12, comprimento 36, altura 10, localizado no centro da largura da base e longitudinalmente distante 20 milímetros da extremidade oposta ao furo. Complexo, né? Então vamos ver onde que a gente tem que fazer isso, tá? A gente tem que fazer isso aqui, ó, tá? Na face superior aqui da peça. Então agora eu não vou selecionar nem o plano frontal, nem o plano superior, porque o plano superior, ó, apesar do nome ele está embaixo, nem o plano direito. Eu preciso selecionar esta face. Então veja, eu posso clicar com o botão da esquerda nela e venho aqui, ó, esboço. Não venham aqui editar esboço, porque se vocês vierem aqui, vocês vão abrir para a edição o esboço da base. E a gente não quer mexer na base, a gente quer adicionar uma outra feature, um outro recurso, tá? Então eu vou criar aqui, ó, esboço, certo? Cliquei em esboço.
abrir um novo esboço, olha lá, ó, editando esboço aqui aparecendo aqui na barra de status. Se automaticamente não apareceu a vista normal, Ctrl 8, certo? E agora vamos de novo aqui na ferramenta de retângulo de canto e vamos fazer um esboço aqui, ó, de um retângulo em qualquer lugar e mais ou menos com qualquer tamanho. Ó. Dei um clique, abri outro clique, aperto o ESC para sair da ferramenta. Vamos agora dar medidas a esse retângulo. Vejam que o ressalto tem que ter largura 12, comprimento 36 e altura 10. A altura está em Z. Em X e Y é 36 por 12. Então, ó, venho em dimensão inteligente, clico aqui nesta linha, cuidando para não pegar o ponto médio, dou o valor de 36, depois faço a mesma coisa aqui, ó, dou o valor de 12, e pronto. Mas vejam que este retângulo, vou apertar o ESC de novo, vejo que esse retângulo está solto, né? Se eu clicar lá no vértice, ó, clicou no vértice e dou uma passeada com o esboço, tá vendo? Olha lá, ó, ele está solto, né? Ele não está referenciado nem em relação à origem e nem em relação à base da peça. E é isso que eu preciso fazer agora. Então coloco ele aqui mais ou menos no lugar e vamos localizá-lo. Lembram-se que quando a gente faz um croquis, nós temos que dar tamanho e localização de todos os elementos que compõem a peça, né? Então aqui no CAD, mesma coisa, tamanho e localização. Certo? Então vamos lá localizar. Ó, onde que ele tem que ficar? Ele tem que ficar no centro da largura da base e longitudinalmente distante 20 milímetros da extremidade oposta à do furo. Tá, mas que furo, gente, né? O furo que vai ter na outra extremidade que a gente não fez ainda. Então, no momento como não tem furo, a gente pode colocar em qualquer lugar. Vamos colocar nessa extremidade aqui de baixo, ó. Eu vou clicar na lateral do retângulo e vou clicar agora, está aparecendo ali o comprimento do retângulo, né? A gente já tem, a largura do retângulo, né? A gente já tem, não importa. Eu dei um clique aqui nessa linha, vou dar o segundo clique aqui na laranja, ó, aqui na base, ó, tá vendo? Na aresta da base que já foi modelada. Aí ele vai dar a distância entre as duas linhas. Tá lá, ó, deu a distância. Coloco aqui para o lado e coloco a distância de 20, que é o pedido no enunciado. Bom, vejam que agora, se eu pegar nesse vértice aqui de novo e arrastar, mantendo o botão clicado, vejo que eu não consigo mais subir e descer o retângulo, né? Porque ele está localizado aqui em Z, né? Mas ele não está localizado ainda em X. Ó, ele está andando para o lado, né? Então onde que ele tem que ficar esse retângulo aqui? Ele tem que ficar centralizado com a base aqui, ó, com a largura da base da peça. Então eu tenho várias maneiras de fazer isso. A mais prática é essa aqui, ó. Eu vou pegar a linha, mas veja que eu cliquei aqui, ó, no ladinho, tá vendo? Linha, para pegar aqui linha de centro, certo? Ou então eu venho no comando linha, mas antes de clicar em qualquer lugar aqui, ó, eu clico aqui nessa opção, ó, nas propriedades da linha, para construção, olha lá. Ó. E aí eu venho, clico no ponto médio do retângulo e clico no ponto médio, olha lá, ó, da base da peça. Ó, cliquei, tá? Aperto ESC para sair do comando linha. Quando que essa linha aqui, ó, vai ter o seu ponto, quando que esse retângulo vai ficar centralizado na largura da peça? Vai ficar centralizado quando o ponto médio deste lado do retângulo estiver alinhado na vertical aqui, ó, com o ponto médio deste lado da base da peça. Então esta linha tem que ficar vertical, ó. Eu clico nela e torno ela vertical. Tá? Aperto o ESC, ó. Pronto. Estão vendo? Eu não precisaria fazer nem isso, na verdade, tá? Eu vou fazer diferente depois lá no furo. Bom, gente, tá aí. Vejam que agora, ó, o esboço está totalmente definido. Por quê? Todos os elementos dele têm medida
e localização em relação a um elemento externo, que pode ser a origem ou alguma feature, algum recurso já criado na peça. No caso aqui, a base, né? Essa linha que eu peguei como referência fazia parte aqui, ó, da base da peça, né? Muito bem, gente. O esboço está pronto, então agora eu venho aqui em recursos, ressalto base extrudado e vou extrudar para cima, não para dentro, para cima. Qual é a terceira medida do ressalto? Tá aqui, ó. Largura 12, comprimento 36, altura 10. Então vamos dar altura aqui nessa caixa, ó. Dou 2 cliques aqui, 10, clico fora para ver o que acontece. Isso aqui que está em amarelo é a projeção, né? Vai mostrar, vai simular como vai ficar o ressalto construído com o recurso de extrusão. É isso mesmo que a gente quer? Então dou OK. Tá feito. Tá aí, ó. Aproveito para dar uma salvadinha, né? Só clico aqui no disquete, ó. Esse ícone é o disquete, ó. Pum, cliquei no símbolo de disquete, né? E salvo. Tá? O que é um disquete, galera? Disquete era isso aí, ó. Começou com esse grandão aqui, foi diminuindo, terminou nesse pequeno, e aí isso foi depois substituído pelos cartões de memória SD, micro SD e pelos pendrives, né? Então não existe mais este dispositivo de armazenamento chamado disquete, mas ficou lá o símbolo, né, característico dele como característico do salvamento, né, do armazenamento de dados, de arquivos. Muito bem, cliquei lá no disquete, não vou salvar como porque eu não vou mudar o nome, tá? Muito bem, galera, agora vamos ver aqui qual é a próxima feature a ser construída. Mas antes disso, vamos mudar aqui o nome, ó. Botão da direita na árvore, renomear item da árvore, vamos chamar de ressalto, a nossa segunda feature, ou o nosso segundo recurso. Tá? Agora sim, vamos ver aqui o que deve ser criado agora. Subtrair, opa, passei esse furo aqui, ó. Então vamos lá, ó. Subtrair um furo redondo de diâmetro 20 mm e profundidade 25 mm, localizado no centro da largura da base de novo e longitudinalmente 40 mm distante da extremidade oposta a ressalto. Então, galera, o que nós temos que fazer para criar a nossa terceira feature é algo parecido com isso. Só que em vez da gente estar adicionando material à base, a gente vai estar removendo material, subtraindo material, tá? Então vejam aí, né, no conceito de modelagem de features, primeiro se cria algo, que a gente chama de base, depois se adiciona ou subtrai daquilo que já foi criado. Então vamos lá, ó, vamos abrir um esboço nessa face. Antes eu fui com o botão da esquerda, eu posso ir com o botão da direita também, ó, botão da direita e crio o esboço. Cuida para não ir lá em editar esboço, ó. Se for lá em editar esboço, olha o que vai aparecer. O quadrado, que é o esboço da base. Então se aparecer isso, simplesmente sai do esboço clicando aqui, ó. Tá? Vamos lá de novo, botão da direita, esboço, esboço novo. Ctrl 8, sempre que trabalhar com esboço, Ctrl 8. E agora o furo é redondo, né? Então a gente vem aqui em círculo, ó. Clica em círculo, clica aqui em algum lugar, abre um círculo de qualquer tamanho, ó. Um clique, 2 cliques, aperta o ESC e agora vamos centralizar. Né? Vamos dar tamanho primeiro, né? Medida primeiro, é 20 mm do diâmetro, ó. Vou lá em dimensão inteligente, clico na circunferência e coloco a cota de 20, tá? Aperto o ESC. Agora vamos localizar. Então eu tenho que dar agora aqui, ó, uma distância, né, desse círculo a partir daquela aresta lá da base. Ele está 40 mm longitudinalmente. Longitudinal quer dizer no sentido do comprimento. Ó, então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dar essa distância, ó, dimensão inteligente. Clico lá na aresta de referência. Clico ou no centro ou na circunferência e ele vai me dar a medida. Olha lá, já deu quase 40, né? 40 milímetros.
Vejam que ele ainda está solto aqui, ó. O esboço não está definido ainda. Olha aqui está escrito, ó, embaixo na barra de status, subdefinido. Então eu preciso localizar agora aqui lateralmente, ó, tá? Onde que ele fica? Ele vai ficar, o centro da circunferência, alinhado com o ponto médio da aresta aqui da base. Então eu posso fazer aquela linha de centro que eu tinha feito antes, ó, clico aqui e aqui, ou simplesmente eu seleciono o ponto médio, aperto o botão de Ctrl e seleciono o centro da circunferência. O botão de Ctrl ele é usado sempre que nós quisermos selecionar ao mesmo tempo, seleção simultânea, mais do que um elemento do desenho. Linha, ponto, ponto médio de uma linha, extremidade de uma linha. Então, ó, entidades selecionadas, ponto 1 e ponto 2, tá? Este ponto e este ponto. E agora eu adiciono a relação de vertical entre eles. Vejam bem, não existe ponto vertical. Quem é vertical não é o ponto. O ponto não tem nem dimensão, então não pode ser nem vertical nem horizontal. Os dois pontos selecionados é que ficam alinhados na vertical, como se eles fossem as extremidades de uma linha vertical imaginária. Então, ó, vou clicar aqui em vertical e vejam, ó, que apareceu esse rótulo, né? Olha lá, ó, o ponto médio e o centro da circunferência estão, ó, alinhados na vertical. Aqui diz que o ponto médio, tá, está coincidente a essa linha. Aqui diz que o ponto médio está alinhado com a vertical. Está alinhado com este outro ponto na vertical. Tá? Muito bem. Agora o esboço está definido, eu dou OK. Tá? Mas vejam só, eu dei o OK e não aconteceu nada. Não fez o furo. Vejam só isso. O que ficou faltando? Por que não fez o furo? Não fez o furo porque eu saí do esboço antes de criar o recurso. Tá? Então vejam que aqui na árvore aparece, ó, a base com o seu esboço dentro dela, o ressalto com o seu esboço dentro dela, e apareceu agora aqui um outro esboço. A propósito, aquele número que aparece do lado do esboço ali não importa, tá? Talvez para vocês esteja aparecendo outro número, isso não interessa. Mas o interesse é que tu tens um esboço diretamente na árvore e não ligado a nenhum recurso. Tá? Pode ver que ele aparece até em cinza porque ele não está selecionado, né? Se eu selecionar ele aqui na árvore, ó, ficou em azulzinho porque está selecionado. Assim como se eu selecionar essa face aqui, ela que fica azul. Se eu selecionar essa aresta, é ela que fica azul. Se eu selecionar o plano lá na árvore, ó, é ele que fica azul. Né? Aperto ESC. Bom, então o que a gente faz agora? Eu tenho que criar agora, não um ressalto, mas sim um furo, um corte extrudado. Eu vou remover por extrusão, eu vou remover material por extrusão e não criar material. Mas como é que eu faço se eu sair do esboço? Clica aqui no esboço para selecioná-lo e aí usa corte extrudado. Tá? Então nós podemos fazer um furo passante ou um furo cego. A gente quer o quê? Olha lá a orientação. Ó. Um furo redondo de diâmetro 20 e profundidade 25. Logo, ele é um furo cego. Então eu vou deixar aqui, ó, selecionado cego e colocar aqui, ó, dou 2 cliques e escrevo 25. É a profundidade do furo, olha lá. Ó. Tá vendo? Se eu puxar aqui eu vou aumentar, se eu empurrar eu diminuo. Vamos deixar direitinho lá 25 milímetros, que é a profundidade solicitada para o furo. Clico aqui em OK, ou aqui, tanto faz. Pronto, fiz um furo cego. Já vou renomear. Botão da direita, renomear item da árvore, escrevo furo. Ok? Tá aí. E salvo. Sempre salva depois que vocês terminarem um recurso, uma feature. Tá? Bom, gente, a peça está pronta? Não. Eu preciso agora fazer um rasgo retangular de 60 por 10 centralizado na face lateral da base. Tá? Um rasgo aqui, ó. Certo? E todo rasgo é passante, né? Senão não é rasgo. Certo?
senão é um rebaixo. Então eu vou selecionar agora, ó, esta face, tanto com face botão da direita ou da esquerda, criar um novo esboço, Ctrl 8. Vou pegar lá a ferramenta de retângulo, vou clicar aqui nessa linha para que o retângulo já fique coincidente aqui a essa aresta na base da peça. Ó, clico, segundo clique, saio da ferramenta apertando o ESC e dimensiono. Clico nessa linha, 60. Agora clico aqui nessa linha horizontal, vertical, 10, 60 por 10. Não deu, 2 cliques, 10, não está dando, para aí. Vamos lá. Agora sim, 10 milímetros. Agora só falta localizar, vejam que o esboço está subdefinido, aqui aparece azul escuro. Se aparece azul escuro, ó, tudo que aparecer azul escuro, agarra e mexe para ver o que está acontecendo. Olha o que está faltando aqui, está faltando localizar, né? Falta localizar este retângulo em relação à peça, ao que já está construído da peça. Então vamos usar daquele mesmo artifício de antes, ó. Linha de centro. Vou clicar aqui, ó, no ponto médio desta linha do retângulo, não desta linha da base, ó. Posso pegar aqui, inclusive, tá vendo? Ó, fica mais fácil, ó. Peguei lá o ponto médio, agora levo o ponto médio desta aresta da base, olha lá, ó, ponto médio apareceu. Olha lá, ó, clica em cima da linha, vai aparecer. Só bota o mouse em cima da linha, não clica, ó. Bota o mouse em cima da linha e já apareceu lá. Quando ficar laranja, pode selecionar. Tá? Selecionei, aperto o ESC. Agora eu venho aqui na linha e adiciono a relação de vertical. Pronto, ficou alinhado. Agora este retângulo está centralizado na base da peça. Vou lá em recurso e faço um corte extrudado. Ó, tá vendo que não ficou em perspectiva? Então, Ctrl 7. Puxa, dei o Ctrl 7 e não ficou. Clica na tela. Ctrl 7. E agora, olha lá, ó, eu tenho que fazer aqui passante, né? Passante. Mas eu não coloco aqui 40 milímetros, que é essa medida. Eu escrevo passante mesmo, olha lá. Ó, passante. Tá? E dou aqui o OK. Olha lá, ó, o rasgo, como todo rasgo, passante. Certo? Salvo. Vou renomear aqui, ó, para rasgo. Então vejam que eu tenho agora 4 features aqui, ó, a base, uma adição feita por ressalto extrudado e 2 subtrações, né, feitas por corte extrudado, furo e rasgo. Existe um outro tipo de feature, que é aquela feature que modifica algo já existente. E para esse tipo de feature, eu não crio um esboço primeiro, como eu fiz nas outras 3. Eu já faço essa modificação no espaço tridimensional. Então, o que eu quero fazer? Ó? Eu quero transformar as arestas verticais da extremidade mais próxima ao ressalto, quer dizer, essas duas aqui, ó, né, em chanfros de 5 milímetros por 45, ou seja, 5 por 5. Tá? Então eu venho aqui, ó, no Command Manager, procuro aqui onde tem filete, ó, pode ser que esteja escondido aqui o chanfro. Ó. Então eu seleciono se eu quero filete ou chanfro. Chanfro. Vai abrir aqui as propriedades do chanfro, aqui estão os tipos, as formas de dimensionar o chanfro. Eu quero, ó, distância e ângulo, 5 por 45. Então deixo essa opção aqui selecionada. E aqui eu seleciono os itens a chanfrar. Ó, vou clicar aqui nesta linha e depois vou clicar nessa. Vou colocar aqui a medida. Pode ver que a medida pode estar aparecendo diferente para vocês, né? Então tem que ser 5. E o ângulo aqui também pode estar aparecendo outra coisa aí para vocês. 5 por 45. Ou seja, vai ficar 5 por 5, né? Vai ficar 5 aqui e 5 aqui. Ó. A parte removida de 5 por 5 é o chanfro. Tá? Dou OK. Pronto. Tá lá, ó, já aparece ali o chanfro, né? Então vocês vejam que eu chanfrei 2 arestas ao mesmo tempo com a mesma feature, né? Ou com o mesmo recurso, na verdade. Criei 2 features com o mesmo recurso. Por isso que ele aparece só uma vez na árvore. Ctrl 7, estou vendo aí a peça em perspectiva. E agora vamos salvar a peça. A peça está pronta.
Só que agora eu quero fazer, só para treinar aqui um pouquinho ó, e ver algumas diferenças, vejam que nós vamos excluir o chanfro, ó. Eu venho aqui na árvore, botão da direita, excluir. Excluí a feature chanfro, não tenho mais o chanfro agora, ele sumiu da árvore, não está mais na peça. Eu fiz uma alteração. O rasgo eu não quero excluir, eu só quero ocultar, eu quero que ele não apareça. Tá? Então, botão da direita, clico aqui, ó, ocultar, no olhinho. Ó, tá? Vejam só, ocultou tudo, né? Eu não consegui ocultar só o chanfro, ele acabou ocultando, só o rasgo, ele acabou ocultando tudo. Então, volta. Exibir. Pronto, estou exibindo tudo. Então, em vez de ocultar, eu posso suprimir. O que o suprimir faz? O suprimir faz com que o rasgo não seja mais considerado na peça. Tá? Ele está aqui, ó, na árvore. Se eu quiser reutilizá-lo, olha lá, ó, eu cancelo a supressão. Botão da direita, cancelar supressão. Tá? Olha lá. Agora eu suprimi de novo. E vou suprimir o ressalto também. Vou suprimir o ressalto, vai ficar só o furo. E vou salvar a peça assim. É como se não tivesse mais essas duas features, tá? Mas elas estão aqui caso eu queira reutilizar. O chanfro não adianta mais. O chanfro eu excluí. Se eu quiser colocar o chanfro de novo, eu tenho que refazer. Tá? Então aqui vocês viram ocultar, exibir, suprimir e cancelar supressão. No próximo vídeo nós vamos criar o desenho de detalhamento da peça com apenas a base e o furo, ok?